Maravilha. Bom, nosso tema de hoje, né, nosso tema desta manhã é falar sobre foco, né? E esse tema ele já foi diluído ao longo do nosso treinamento até aqui, né? Nós já falamos várias vezes, pincelamos algumas coisas, falando a respeito de foco, de meta, de objetivo, né? E quando a gente vai falar de foco, uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: todas as pessoas que vivem nesse planeta têm 24 horas por dia, têm 7 dias por semana, em média 4 semanas por mês e 12 meses no ano. A grande pergunta é: por que é que, se todas as pessoas têm o mesmo tempo, o mesmo período de tempo, algumas conseguem realizar, algumas conseguem conquistar, algumas conseguem bater metas, algumas conseguem conquistar, realizar sonhos, algumas conseguem construir impérios em uma semana, em um mês, em um ano, enquanto outras pessoas passam 1 ano, 5 anos, 10 anos da sua vida sem conseguir alcançar os seus objetivos? Por que que algumas pessoas conseguem realizar, outras não? Se todos nós temos a mesma quantidade de tempo, se todos nós temos possibilidades, ou seja, temos dons, temos talentos, temos capacidade, e se todos nós temos oportunidade, por que que alguns realizam e outros não? O segredo, muitas vezes, está nessa pequena palavra chamada foco. Este é o segredo de pessoas que constroem, é o segredo de grandes executivos, é o segredo de grandes empresas, é o segredo de pessoas que saíram do nada para construir grandes impérios. Segundo o dicionário, foco é um ponto para o qual se convergem alguma coisa. Mas se nós fôssemos definir o termo, não o dicionário, um ponto aonde eu estou convergindo. Se nós fôssemos definir o termo, definiríamos da seguinte forma: foco é a capacidade que uma pessoa tem de aproveitar a sua força, as suas habilidades, os seus talentos, tudo aquilo que está disponível para ela, e concentrar isso num alvo, concentrar isso no único ponto, com um único objetivo: promover mudanças. Significa que as pessoas que realizam, constroem, conquistam, são pessoas que pegam a sua capacidade, que pegam aquilo que elas têm dentro delas e colocam isso concentrado num objetivo. Ela quer promover mudanças. Ter foco é saber aonde você quer chegar. É não perder a perspectiva dos seus objetivos. E quando nós concentramos a nossa energia no único ponto, podemos promover grandes mudanças. No treinamento 8, nós falamos sobre transformar potencial em resultados. Nós fizemos uma ferramenta aonde nós colocamos as nossas metas, os nossos alvos, definimos ações que seriam importantes, estabelecemos ali naquela ferramenta de quem dependia a realização, a conquista daqueles objetivos. E a minha pergunta para você nesta manhã é: você fez o que se propôs? Você tirou do papel aquilo que você estabeleceu ali, com o objetivo de realizar, com o objetivo de alcançar algo? Você cresceu na pirâmide de valor humano? O que é a pirâmide de valor humano? Falamos lá atrás: ser, fazer e ter. Para realizar, para conquistar, para transformar, nós precisamos focar em quem somos, nossa identidade, no que fazemos a partir da nossa identidade, para finalmente poder conquistar aquilo que nós desejamos ter. Fazendo isso, ou seja, definindo as nossas metas, as nossas prioridades, os nossos valores,
é que nós vamos conquistar, realizar. Então a pergunta para esta manhã é: aonde está o teu foco? Aonde você tem canalizado a tua energia? Aonde você tem canalizado a tua capacidade? Aonde você tem canalizado os teus talentos? Pessoas que não estão indo além, ou seja, não estão sendo produtivas como elas desejariam estar, que não estão conseguindo alcançar aquilo que para elas tem valor, fazem isso porque ainda não identificaram o que de fato é importante para elas. Se nós dessemos agora, falasse, olha, faz uma lista das 10 coisas mais importantes para você. Você tem 10 coisas definidas do que realmente é importante para você? Você consegue definir quais são as tuas prioridades? Certa vez, Steve Jobs disse o seguinte: para ter sucesso, para ser o melhor, para alcançar o topo, você precisa de 2 coisas. Primeiro, você precisa selecionar cuidadosamente uma ideia e focar nela. E quando você cuidadosamente selecionar essa ideia e focar nela, você vai precisar fazer a segunda coisa, que é dizer não para centenas de outras boas ideias. Eu só preciso de uma, selecionei, decidi que essa é a minha boa ideia. A partir de agora, eu tenho que dizer não para todas as outras. Por que então nós muitas vezes patinamos e não conseguimos chegar no topo como ele chegou ou como tantos outros chegaram? É porque nós selecionamos uma ideia e dizemos sim para muitas outras boas ideias. Nós não priorizamos, ou seja, eu tenho aqui 10 coisas que são prioridades para mim. Ok, 10 coisas que são prioridades. Mas qual é a maior de todas as prioridades para mim? Se eu colocar na minha escala de valores, de metas, o que é que tem prioridade? O que eu realmente preciso cuidar? Com esse pensamento, o Steve Jobs, ele criou uma empresa, implantou esse modelo, fez a sua empresa se tornar uma das mais valiosas do mundo, que tem o seguinte tema, aliás, o seguinte lema: não fazer todos os tipos de produtos e não atender todos os tipos de públicos. Nós fazemos poucos itens, porém com altíssima qualidade, com design sofisticado e com uma performance irretocável. Nós não queremos falar com todas as pessoas. Nós não queremos vender para todas as pessoas. Nós não queremos agradar todas as pessoas. Mas talvez eu pudesse, não, mas se eu tiver um segundo produto, se eu tiver uma segunda linha, se eu tiver uma outra opção, eu vou falar com outro público, eu vou conseguir vender para um outro público. Não. Eu selecionei uma ideia. E a partir daqui, todas as outras boas ideias eu digo não. Quando eu não tenho foco, o que acontece comigo? Eu vou investir em várias vertentes. Eu vou investir meu tempo, eu vou investir minha capacidade, eu vou investir meus recursos, eu vou fazer negócios, eu vou fazer cursos, eu vou fazer vários projetos ao mesmo tempo. Eu vou cuidar de várias coisas ao mesmo tempo. E sendo assim, a minha energia, ela se dissipa. Eu faço tudo sem a devida atenção. E qual é a consequência disso? Não faço nada com excelência. Eu me mexo demais, eu corro demais, eu trabalho demais e produzo menos. E muitas vezes qual é o resultado disso? Eu não realizo nada. Quando eu falo de foco, eu falo sobre ter uma visão clara de quais são as minhas prioridades. Então uma pergunta para você hoje: qual é a única coisa mais importante que você vai fazer hoje? Qual é a tua prioridade
hoje? Qual é a única coisa mais importante que você vai fazer neste mês? O que é prioridade para você fazer neste mês? E a terceira pergunta: qual é a coisa que vai fazer a diferença em todas as outras áreas da sua vida? O que é que, se você falar hoje, olha, se eu mexer esse botão aqui, se eu ajustar isso aqui, se eu trabalhar isso aqui na minha vida, se eu mudar isso aqui, todas as outras áreas vão ser beneficiadas. Porque todos nós, né, nós somos um ser múltiplo, né? Eu tenho família, eu tenho profissão, eu tenho emprego, eu tenho meu desenvolvimento pessoal, eu tenho aquilo que eu quero conquistar de bens materiais, eu tenho a minha vida espiritual, ou seja, sou um ser sistêmico. Várias áreas que formam uma só, formam um ser só. E muitas vezes eu estou dividido em diversas tarefas, cuidando de diversas coisas. Mas a pergunta, quando eu falo de foco, é: o que é? Qual é a área? Qual é o ponto central da tua vida? Qual é aquele hábito? Qual é aquela atitude? Qual é aquela capacidade que você gostaria de desenvolver? Que se você falar assim, se eu focar nisso, todas as outras áreas da minha vida vão ser beneficiadas. No meu caso, né, eu vou ser o melhor marido, eu vou ser o melhor pai, eu vou ser o melhor colaborador, eu vou ser o melhor líder, vou ser o melhor amigo. O que é que eu preciso resolver? O que é que eu preciso corrigir, né, alterar na minha vida? Se eu fizer isso, todo o resto vai se beneficiar. Se você olhar para pessoas de sucesso, você vai ver que este é o modelo mental que elas têm. Elas focam em um objetivo de cada vez. Então, se eu elencar as minhas prioridades, se eu tratar elas em ordens prioritárias, um dia por semana, aliás, uma por dia, por semana, por mês, ao longo do tempo, você terá resolvido várias áreas da sua vida. Ao invés de apagar incêndios, ao invés de correr de um lado para o outro para resolver situações. Olha para você hoje, faz um exercício rapidinho, fecha os teus olhos, olha para dentro de você, tenta encontrar aí dentro de você alguma atitude, tenta encontrar aí dentro de você algum hábito, tenta encontrar dentro de você alguma coisa que você fala, isso aqui eu precisava resolver, isso aqui eu precisava mudar, isso aqui acaba me levando para decisões, para atitudes que atrapalham as outras áreas da minha vida. Talvez se eu aprender a ser um pouquinho mais ansioso, menos ansioso, talvez se eu aprender a controlar um pouquinho mais os meus impulsos, talvez se eu focar aqui que eu quero me desenvolver nesta área, que eu quero aprender essa habilidade, quer dizer, o que é que você precisa fazer? Qual que é a coisa mais importante? Qual é a área mais importante que você precisa focar para que você possa alcançar todos os teus objetivos? Conseguiu encontrar isso? Conseguiu localizar esse seu ladrão do tempo, esse seu ladrão da energia, essa coisa que às vezes desfoca você, talvez? É aí que você precisa falar, é aqui que eu vou trabalhar, é isso aqui que eu vou focar. E hoje nós vamos falar um pouquinho, falando de foco, eu quero falar um pouquinho sobre o foco múltiplo. O que é o foco múltiplo? É o foco dividido em 3 áreas que nós precisamos investir tempo, nós precisamos cuidar, O primeiro foco é o foco visionário.
Porque como nós falamos lá atrás, né? Foco é um ponto para onde eu vou convergir, foco é onde eu vou dedicar minha energia. E quando eu falo de foco visionário, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu tenho uma visão clara, real e objetiva da onde eu quero chegar. Lembra que no nosso exercício lá no treinamento 8, nós fizemos lá um pedacinho dizendo, olha, faz aí um desenho, uma imagem do momento onde você conquistou esse objetivo, do momento em que esse objetivo se tornou uma realidade para você. Isto é o foco visionário. É dizer, eu tenho um objetivo, e eu sei, esse objetivo para mim, ele é real. A imagem daquilo que eu conquistei, daquilo que eu realizei, é real para mim, não é algo abstrato, não é algo que está perdido numa névoa, não, eu consigo enxergar isso. E por que ter um foco visionário é importante? Um psiquiatra alemão chamado Viktor Frankl, esse homem ele ficou preso durante 3 anos, durante a Segunda Guerra Mundial. E quando ele saiu, ele foi liberto, né? Ele era um judeu, ele fez uma pesquisa. E essa pesquisa ela demonstrou que todas as pessoas que sobreviveram ao campo de concentração, todas as pessoas que saíram de lá, daquele inferno que era o campo de concentração, saíram, sobreviveram, porque tinham um porquê. Eram pessoas que tinham um propósito de futuro. Eram pessoas que diziam assim, olha, quando eu sair daqui, eu vou fazer isso, isso e isso. Quando eu for liberto, a minha vida vai ser assim, assim e assim. Eram pessoas que tinham uma resposta para uma pergunta simples. O que você vai fazer quando você sair daqui? O que você vai fazer? É uma pergunta simples para mim e para você. O que você vai fazer daqui 10 anos da tua vida? Aonde você vai estar? O que você vai estar fazendo? Como vai estar a sua família? Como vão estar as suas finanças? Como é que vai estar os teus negócios? Como é que vai estar a sua saúde? As pessoas que sobreviveram aos dias de terror da Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto judeu, eram pessoas que tinham uma visão de futuro. Elas não tinham um objetivo. Elas não tinham um sonho. Elas tinham uma meta. Algo que elas queriam alcançar, e dentro do cérebro delas, o cérebro delas já estava treinado para se ver naquele momento. Para se ver naquele momento. Né? Vou pegar um exemplo aqui, nós enquanto prática. Né? A gente, né, tem um alvo. Nós temos uma meta. E a gente, né, a gente que eu falo, eu, o Andrei, né, Paulo, Elisângela, né, eu vou falar de mim, né? Eu vejo a gente atingindo essa meta. Eu vejo essa meta realizada e eu vejo o que vai ser de nós como prática quando nós chegarmos nessa meta. Eu consigo ver isso. Então, um foco visionário, para mim, para você você se vê realizando a tua meta? Você conhece o dia da realização da tua meta? Você sabe que música que você vai ouvir? Que cheiro que você vai sentir? Como é que você vai se comportar? Como é que você vai celebrar? Quem vão ser as pessoas que você vai chamar para estar com você quando essa meta chegar, quando esse grande dia chegar? Isso é foco visionário. É ter uma visão clara daquilo que você quer realizar, daquilo que você quer conquistar. O segundo é um foco comportamental. Se eu tenho um foco visionário, ou seja, se eu já sei esse dia, se eu tenho essa visão clara, né,
de como vai ser, eu preciso ter um foco comportamental, porque muitas pessoas sabem aonde querem chegar, muitas pessoas têm uma visão clara dos seus objetivos, mas não chegam. Por quê? Porque elas não têm foco no comportamento. Elas não têm foco, elas não investem tempo, energia, suas emoções, pensamentos na preparação, ou seja, se preparando para alcançar aquele objetivo. Se preparando para fazer aquele objetivo ser real. Não adianta apenas ter um objetivo, não é o suficiente, é preciso agir. É preciso me preparar. Foco comportamental significa ler, estudar, procurar conhecimento, treinar, conversar com pessoas que têm ou que já alcançaram esse objetivo. Ou seja, é olhar para mim e falar assim, peraí, meu foco daqui 5 anos é esse. Meu objetivo daqui 5 anos é esse. Daqui dia 9 de julho de 2026 eu vou estar assim. Aí eu preciso olhar para mim e falar assim, a maneira como eu estou me comportando, as habilidades que eu tenho, os recursos que estão disponíveis para mim, as coisas nas quais eu estou gastando meu tempo, isso que eu estou fazendo hoje, vai me fazer chegar em 2026, no dia 9 de julho, nesse lugar que eu desejo? Eu estou me preparando para isso? Eu estou desenvolvendo as habilidades que eu preciso para isso? Eu estou tomando as decisões necessárias para isso? Eu estou treinando, eu estou me preparando para isso? Eu estou colocando em prática aquilo que eu desejo? Ou eu estou dizendo, não, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, né? Vamos imaginar, né? Vai ter uma corrida, né? Vai ter uma maratona, eu quero correr nessa corrida. O que eu precisaria fazer? Primeira coisa, precisaria me matricular num curso de corrida, né? Porque uma coisa é correr do estacionamento da prática até o portão, outra coisa é você pegar uma maratona de 5 km. Então a primeira coisa que precisaria fazer é me matricular num grupo de corrida. E depois? Comprar o tênis adequado, a roupa adequada. E depois? Estabelecer uma rotina de treinos. E depois? Treinar todos os dias. O problema das pessoas é que elas estabelecem uma meta, elas estabelecem um projeto e elas dizem o quê? Não, eu vou fazer, eu vou chegar lá. Não, eu quero ser um ótimo vendedor, eu quero vender 40 mil, quero vender 50 mil por mês. Mas eu não leio sobre vendas, eu não faço curso, eu não me atualizo. Mas como é que eu vou conseguir ter melhores resultados se eu não estou me qualificando? Ah, não, hoje eu estou vendendo 15 mil, eu estou vendendo 18 mil, eu estou vendendo 30 mil. Estou vendendo 10 mil, estou vendendo 8 mil. As habilidades que eu tenho me trouxeram para esse resultado. Se eu quero um resultado diferente, eu preciso de habilidades diferentes. E isso é foco comportamental. É olhar para mim e falar assim, eu preciso das habilidades necessárias para atingir esse objetivo. Eu preciso me autodesenvolver. Além do foco comportamental, né? Ou seja, além de olhar para o meu próprio comportamento, de olhar para aquilo que eu preciso desenvolver, analisar, né, como é que eu estou agindo, a segunda coisa que eu preciso fazer é observar o ambiente e as pessoas com quem eu convivo. 2 cientistas, um de Harvard e outro de Stanford, o Nicholas Christakis e o James Fuller, né, um de Harvard e outro de Stanford, eles fizeram uma pesquisa sobre contágio social. E esses 2 cientistas, eles concluíram que eu sou a média das 5 pessoas com quem eu mais convivo. E não apenas das pessoas que eu convivo no meu dia a dia, não apenas das pessoas que eu falo no dia a dia, mas também as pessoas com quem essas pessoas convivem.
Eles fizeram uma pesquisa numa cidade e eles então trouxeram essa informação, né, nessa cidade, aonde eles perceberam que pessoas que caminhavam com quem tinha sucesso, com quem, né, tinha uma boa família, com quem tinha bons empregos, com quem estava focado nos seus objetivos, tinha uma grande tendência em ter sucesso. Já as pessoas que caminhavam com pessoas que não tinham sucesso, com aquelas pessoas que viviam matando tempo, que viviam gastando o seu tempo em coisas fúteis, essas pessoas tinham tendência a ter uma baixa performance. Ou seja, o meio, ele te influencia. O meio, ele te impulsiona. Eu não coloquei aqui no treinamento, mas depois eu vou mandar no grupo. Tem uma pesquisa, aí é uma pesquisa a nível de igreja, né? O Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, fizeram uma pesquisa há alguns anos atrás sobre 2 homens contemporâneos que viveram na mesma época, na mesma cidade, e pegaram daqui para trás, né, da data que eles estavam fazendo essa pesquisa, em 1900 e pouco, até 1700 e alguma coisa. E eles pegaram então esses 2 homens, com as suas histórias de vidas, com seus ambientes, e eles foram analisando como é que as suas escolhas influenciaram não só as suas próprias vidas, mas também os seus descendentes. Depois eu vou pegar, eu jogo no grupo para vocês verem qual que é a história de um e qual que é a história de outro. O que a escolha de um produziu na sua descendência e o que a escolha do outro produziu na sua descendência. Então, esse é o foco comportamental. O terceiro é o foco consistente. Ou seja, é preciso dedicar tempo suficiente ao processo daquilo que eu desejo alcançar. É preciso vencer as distrações do caminho. É preciso se manter olhando, falando, pensando sobre o objetivo que você deseja alcançar. Há pessoas que têm objetivos, mas que são igual doentes. Sabe aquela pessoa que vai no médico, ela está com uma inflamação, ela está com uma infecção, aí o médico fala assim, você vai tomar esse antibiótico aqui, 14 dias, de 8 em 8 horas, e depois, né, você volta aqui. Aí a pessoa começa a tomar um antibiótico. Aí dá 5 dias, 8 dias, 7 dias, os sintomas amenizaram. Ela parou de sentir dor, ela parou de sentir fraqueza, o mal-estar dela passou. O que muitas pessoas fazem? Para de tomar o remédio. Não, já passou. Não volta no médico. Não, já passou. Tem muitas pessoas que quando traçam objetivos fazem exatamente isso. Meu objetivo é ganhar mais dinheiro. Tá, o quanto que é esse mais dinheiro para você? Isaac, meu objetivo, vou perguntar aqui, qual que é o teu objetivo? Meu objetivo é ganhar um salário melhor, é ter um salário melhor. Tá, mas quanto é esse salário melhor? Se eu ganho 1.000 e mês que vem eu ganhar 1.050, eu já ganhei um salário melhor. O meu objetivo é crescer na minha carreira. Tá, mas para que cargo? Aonde? Porque se eu estou num cargo e eu mudo para um outro cargo um pouquinho mais elevado, eu vou falar vendedor, né? Eu era vendedor, me tornei coordenador, me tornei supervisor. Melhorei de cargo. As pessoas, elas não estabelecem um objetivo claro.
ou estabelece um objetivo claro, mas quando acontece uma pequena mudança, ela já se distrai. Ela diminui o ritmo. Vou contar algo que aconteceu comigo essa semana, acho que foi na quinta-feira. Eu estava lá no curso, né? E aí tinha mais 2 ou 3 coisas que precisavam da minha atenção. E aí de repente eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Já marquei a presença, que tem um horário lá que o professor falou assim, ó, agora você pode marcar presença. Eu já marquei presença. Já garanti a minha certificação. Essa aula vai ficar gravada, então depois eu posso assistir de novo. Então eu acho que eu vou parar aqui agora e vou cuidar de outro assunto. Aí o Mateus olhou para mim e falou, pai, você sabe o que isso vai fazer no teu cérebro, né? Ele vai dizer para assim, você pode fazer depois. Não precisa assistir agora não, você pode fazer depois. Ou seja, eu estava me distraindo do meu objetivo. Então, foco consistente, perguntando sobre foco consistente, a minha pergunta para você é constante ou você se distrai? Nós estamos falando de transformação de vida, não estamos falando sobre tratar sintomas. A falta de consistência é resultado de imaturidade, né? No caso, lá na quinta-feira, eu estava sendo totalmente imaturo.